Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubeninho Felipe, está compondo a mesa aqui o host Diego Francisco. Uou! Está conosco aqui o doutor Tiago Moura, um piauiense, ortopedista, traumatologista, especialista em joelhos. Obrigado, doutor Tiago, por ter aceito o nosso convite e ter vindo conversar com a gente. Obrigado e boa noite. É interessante, a gente aqui fala sobre N motivo. Acho que uma das preocupações das pessoas é que no futuro, uma boa parte da população, não sei ao certo, terá alguma... Um problema ortopédico. Ortopédico no joelho. Ou no joelho ou em qualquer outra parte, né, doutor? Mas o joelho é mais, né, doutor? O joelho é bem comum, mas de forma geral, de forma ortopédica, pensando assim, eu acredito que o que você falou é bem verdade, porque o desgaste, a artrose, é algo muito comum e vem para a grande maioria das pessoas, né? O desgaste, que é a artrose, invariavelmente, todo mundo vai ter. Desgaste de quê, doutor? Das articulações. Então, por exemplo, um joelho que desgasta, que envelhece, algumas pessoas vão ter mais artrose e, consequentemente, mais dor do que outras. Então, quando uma pessoa tem 70, 80 anos, ela tem algum grau de artrose. Aquilo pode até não doer, não doer de forma significativa, mas ela tem artrose. Ou seja, vai chegar, vai chegar. Provavelmente vai chegar. Vai chegar, né? Então, acho interessante, aqui a gente também começa muito falando também sobre história de vida, né? Porque eu acho que isso inspira as pessoas. A gente tem tanta coisa ruim no mundo que a gente precisa de inspirações, né? De pessoas que venham realmente de situações adversas e que mostrem para as pessoas que é possível. Aí as pessoas perguntam, todos vão chegar? Meu amigo, olha, todos não vão chegar. Agora sim, eu tenho que fazer a minha parte, né? Porque quando eu faço a minha parte, aí eu acho que o criador... O universo, o criador... as energias... Ela colabora e você pode ser um ali que seja agraciado com aquela situação, né? Então você tem que fazer o seu papel, porque na hora que o ônibus passa, eu só entro nele se eu estiver na parada. Se eu não estiver na parada, eu não consigo entrar no ônibus, né? Então, é uma metáfora aqui, eu acho que é interessante. E o doutor aí, piauiense, deu uma história de vida. Como foi que realmente surgiu essa questão da escolha da área da medicina? Veio de uma família aí abastada. Uma família só de médicos, com certeza. Não, na minha família são 3 irmãos, 2 médicos e uma advogada. Os pais eram médicos? Não, meu pai é comerciante, minha mãe é bibliotecária, não tem gente rica na minha família, não. Entendi. E agora, assim, como eu disse, né? Minha mãe sempre prezou muito por questão de educação, meu pai também, então eles disseram, olha, o caminho para vocês é estudar para crescer na vida. Vocês não são bons de futebol, não são bons em música, então é estudar para crescer, para ir para frente. Essa foi a opção que eu tive, que meu irmão teve, que nos foi apresentada na época, e a gente apostou muito nesse caminho e, por enquanto, está dando certo. E por que o interesse em medicina, doutor? Rapaz, eu sempre achei interessante o funcionamento do corpo. Eu acredito que eu tive uma epifania, sabe, uma descoberta durante o 2º grau, numa aula de biologia, o professor explicando como é que é fabricado a proteína, uma coisa bem específica, numa aula de Olimpíada de Biologia, o cara explicando como é que funciona minimamente, nos detalhes do organismo. Eu assisti aquela aula assim... E se encantou. Maravilhado. Tanto é que terminou a aula, eu não consegui anotar nada na hora, terminou a aula, eu fui anotar tudo. Eu fiquei uma meia hora escrevendo, todo mundo já tinha ido embora, eu fiquei lá escrevendo tudo que o professor falou. Isso a prova de que chamou a atenção é que o senhor lembrou de tudo, mesmo depois da... Eu fui escrever com as minhas palavras, né? E aí eu digo, não, o caminho é esse mesmo. Entendi. É isso aqui que eu quero estudar, que eu quero entender, que eu quero explorar. E uma vez medicina, por que a área que o senhor escolheu? De ortopedia? Ortopedia e traumatologia. Isso aí também eu acho que vem muito de dentro, sabe? Quando a gente está na faculdade, principalmente na época que eu estava, que eu fui da UPE, a universidade na época era FESP, né? A gente tinha a opção de rodar em 3, hoje acho que é 2, mas na época eram 3 coisas que você poderia querer fazer depois da faculdade. E aí eu fiquei na opção entre cirurgia plástica e anestesia. Porque a ortopedia já era uma coisa que, desde quando eu rodei, quando o professor começou a ensinar, eu também tive aquele negócio, cara, isso é muito interessante. Estudar osso, ajeitar o osso, colocar no lugar, a biologia do músculo, como é que funciona tudo. Eu fiquei aquilo
não saiu da minha cabeça. Entendi. Mas eu tinha um pezinho, gostava, também achava interessante anestesia, achava interessante plástica. Então, fui fazer essas opcionais, essas cadeiras opcionais, para saber se não era. Porque eu já tinha entendi. ortopedia Já estava escolhida. já estava na mente. Eu só fui tirar a dúvida. Entendi. A prova dos 9. A prova dos 9. Mas o ortopedista, ele é um pouco de serralheiro, né? Veja, a gente trabalha com muito instrumental que pode lembrar. Então, eu trabalho com um osteótomo, que o pessoal chama de formão. Eu trabalho com Lima. parafuso. Eu trabalho com chaves para acochar parafuso. Eu trabalho com furadeira, só que minhas furadeiras, as furadeiras que a gente trabalha são um pouco mais modernas. Sim. Mas esse material realmente está comigo, está sempre nas minhas cirurgias. Entendi. Eu acho muito assim essa questão da alusão, porque uma vez eu escutei até dizendo assim, o médico ali é um encanador que faz a troca dos vasos, dos capilares, nessas coisas todas ali. Eu disse, interessante, é pior que é verdade mesmo, parece, velho. E aí ficou na minha mente, agora veio essa questão do serralheiro, né? E aí o senhor estava falando sobre proteína, né? E aí eu me lembrei de uma coisa que é chamado de água no joelho. Existe isso mesmo? Isso é verdade? Isso é falta, ausência ou é muita proteína? Isso é mito, é verdade? Não. E como é que funciona? Vamos lá, água do joelho. O joelho, porque é o seguinte, o joelho cabe muito líquido. Então, a gente pode ter esse acúmulo de líquido em várias articulações. Por que fica tão evidente no joelho? Porque no joelho cabe muito líquido. Eita. Então, você pode ter água no punho, você pode ter água no ombro, mas no joelho, como cabe muito e fica muito volumoso, é onde fica mais famoso. Então, pode caber até 120 ml fácil dentro de um joelho. E é água mesmo, doutor? Não é bem água, é o líquido que é formado pela membrana que cobre o joelho. Aquele líquido forma uma nutrição para as células que estão lá dentro. Esse excesso acontece em resposta a algum processo inflamatório que está lá dentro. Ele não é a causa normalmente do problema. Normalmente ele é uma consequência. Então o paciente tem uma lesão no menisco, o paciente tem uma lesão de ligamento, o paciente tem algum problema lá dentro do joelho. Isso gera um processo inflamatório, gera uma inflamação dentro do joelho e, consequentemente, vem um acúmulo do líquido. É uma forma do corpo tentar responder, se defender daquilo lá. Não chega a ser uma defesa, mas é uma consequência. Porque, de forma geral, quando eu bato o joelho, por exemplo, levei uma pancada no joelho, de forma geral incha porque vai mais sangue para lá e acaba acumulando mais líquido ao redor do joelho. Eu faço uma analogia para os meus pacientes que o líquido do joelho é como se fosse uma pia com a torneira aberta e o ralo aberto. O ralo aberto. O ralo aberto, calma. Enquanto aquilo está em equilíbrio, Tá passando. está sempre sendo trocado líquido, que é isso que acontece, a água do joelho não acaba, não seca. Tem essa história de, acabou a baba do joelho. Não acaba não, não acaba não, está sempre sendo trocado. Então a gente troca o líquido do joelho 4, 5 vezes ao dia. Eita lá. Está sempre sendo renovado. Sistema perfeito, hein? Interessante. O tempo todo. Então, enquanto a pia tiver com o ralo e a torneira em equilíbrio, a pia vai continuar com a quantidade de água tranquilo. Mas se eu abrir mais a torneira ou se eu fechar o ralo, aquilo transborda. Entendi. Aquilo foi uma consequência de alguma coisa, ou antes ou depois, que gerou um acúmulo de líquido dentro do joelho. E por isso mesmo que secar o joelho com aspiração, ou no caso da pia, só secar a pia não vai resolver o problema. Eu tenho que resolver ou antes ou depois. Eu tenho que resolver a causa do problema. Sim. Entendeu? Então, por que a gente seca? Porque às vezes está um volume tão grande que dói. Mas não é secar o joelho que vai resolver o problema, não. Entendi. A didática do senhor me fez agora ter essa epifania. Será que eu faço agora medicina e É fantástico. ortopedia? Porque ele foi tão didático que eu consegui entender esse assunto. Entendi. E eu ia perguntar nossa, que terminei esquecendo, mas deixa para lá. Depois eu me lembro. A questão do excesso de peso é um fator que afeta também ou não, nesse contexto? Diretamente. Veja, o peso da gente... Outra coisa, já que você gostou da analogia, eu vou fazer outra analogia. Imagine uma Kombi, que é um carro que a maioria de nós conhecemos. A gente imagina, a gente sabe. Tem uma lei. Kombi, eu aprendi a dirigir na Kombi, entre outros carros. E a Kombi é projetada para carregar, vamos botar aí 1 tonelada. Se o cidadão que é dono da Kombi resolver carregar 2 toneladas, a suspensão vai embora muito rápido, muito mais rápido. Então, eu estou pesando 90 e poucos quilos. Mas a minha altura é algo condizente com isso. Mas se de repente eu aumentar para 150, não tem como as minhas partes que suportam o corpo sofrerem com isso.
É invariável. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu vejo muito paciente bariátrico, porque para fazer cirurgia bariátrica, o paciente muito obeso, antes de fazer a cirurgia, os planos de saúde impedem uma avaliação do ortopedista. Então, é algo comum que eu avalio os pacientes. E muitas vezes eles vêm e são meus pacientes por questão de dor mesmo. Muitos pacientes, quando eles perdem 50, 60 quilos, perdem um absurdo de peso, eles param de ir para mim. Entendi. Acabou a dor. Entendi. E aí tem consequência, né? No joelho também. Tem consequência porque ele passou muito tempo com sobrepeso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando ele perde o excesso, aquele volume absurdo de peso, a dor dele melhora tanto que ele para de ir para mim. É bom para o paciente, né? É bom para ele, é claro. Ele, de repente, deixa de ser diabético, deixa de ser hipertenso e deixa de ter dor na junta. Exatamente. Eu não entendi, como leigo, não entendi a relação da necessidade do parecer do senhor para uma cirurgia bariátrica. Porque o plano, às vezes, eles pedem uma justificativa multidisciplinar, ou seja, de vários médicos, para justificar por que esse paciente vai se beneficiar. Quão sofrendo ele está. Isso. E qual é a vantagem que isso vai trazer? Então, tem que mostrar para o plano, olha, esse cara aqui já está sofrendo da coluna, esse cara aqui já está sofrendo do joelho. Então, consequentemente, se ele perder esses 50 quilos que ele está em excesso, isso vai trazer vantagem para ele. Entendi. Então, faço um texto explicando isso, que o nome é laudo, mando para o plano, entre outros profissionais também que vão avaliar o paciente. Né? Entendi. É porque nesse contexto aí também, eu acho que na questão de estrutura, já que a gente está falando aqui sobre joelho, digamos assim, o órgão que é mais afetado na questão do sobrepeso aí, ou na questão do exagero também, porque não é só o sobrepeso, né? Existem outros fatores que também influenciam diretamente nesse camarada aí. Eu acho que ele é um dos pontos principais, né? Para poder afetar a saúde no geral. Tanto por mau uso, porque, por exemplo, o exercício feito sem um acompanhamento, sei lá, de um ortopedista, só basicamente por um profissional ali, na área de treinos tal, pode influenciar num desgaste ou numa lesão dessa ou não? Se qualquer atividade física que você fizer for mal feita, pode trazer um risco. Mas, assim, dificilmente um ortopedista vai ser contra a atividade física. O que pode acontecer é eu ter que direcionar o paciente para aquela atividade que ele pode estar precisando. Vou dar um exemplo. O paciente ele tem uma história de trauma no tornozelo e não consegue correr. Então, que tal pedalar? Que tal nadar? Que tal... Vamos pensar em outra atividade. Entendi. Mas cortar a atividade física de forma geral... É pouco provável que um ortopedista vá chegar e dizer, não faça. Só não faz por quê? Porque algum outro médico, cardiologista, contraindicou. Mas o ortopedista, ele vai orientar. Vamos pensar em outra possibilidade. Não, a natação fica muito ruim, mulher não gosta de nadar, muitas vezes por causa do cabelo, que tem que hidratar e tal. Então vamos pensar em outra opção, vamos ver pilates, vamos ver... Então, a gente pode precisar direcionar, mas cortar é difícil. Se a gente perguntasse qual o exercício que mais influencia, digamos assim, causa um desgaste realmente, de fato, né, no joelho, seria a caminhada? Nada, é a paixão do brasileiro. Eita, futebol. É nada. Futebol, bater pelada. É a principal causa de cirurgia. Assim, não vou dizer a principal, mas é uma das principais causas de lesão ligamentar é o futebol. Disparado. Lá, muito depois, vem vôlei, basquete, e pouco depois artes marciais, jiu-jitsu, judô. Mas disparado é futebol. E digo mais, o futebol, o cara que joga mesmo, o profissional, o atleta profissional, ele desgasta o joelho numa velocidade mais alta, mais rápido do que uma pessoa normal. Entenda, ele tem um preparo físico tão bom e tão bacana que mesmo ele desgastando o joelho, ele não sente dor, não sente tanta dor. Mas que o joelho do jogador profissional de futebol é mais desgastado que o nosso aqui, não tenho dúvida. Doutor, será que é porque é um esporte de explosão e ele tem que fazer movimentos bruscos para os lados e para tudo quanto é canto? O movimento brusco mais relacionado à mudança de direção. Porque, por exemplo, o cara que é corredor de maratona, ele não tem um joelho ruim, não. Entendi. O cara corre, sei lá, 30 quilômetros, 20 quilômetros. O joelho dele não é ruim, não. E tem impacto ali, né? Muito, muito.
Então são os movimentos bruscos de rotação e Mudança de direção, mudança de eixo, o eixo do corpo numa posição inadequada no joelho. Porque, cara, por exemplo, o cara quando está fazendo um cruzamento, muitas vezes ele está numa posição inclinada, perto da lateral do campo, jogando todo o peso numa perna, ele meio inclinado, e faz um cruzamento, jogando a bola para o outro lado do campo. Meu amigo, isso para o joelho é um estresse absurdo. Muito mais do que você correr em linha reta. Você está correndo no asfalto, você está fazendo um movimento natural do joelho. É flexo e extensão, é dobrando e esticando. E suportando o peso que ele foi projetado para suportar. Exatamente. Se a pessoa estiver dentro do peso. E se você observar, os ultramaratonistas, os caras que ganham maratona, é tudo magrinho, né? É Tudo magrinho. Então, eles aguentam. É verdade. Entendi. E aí, nessa questão ainda conversando dentro do contexto de jogadores aí, eu não lembro se o colega que mandou até uma pergunta aqui foi no contexto de jogando bola, eu não lembro certo como foi que a lesão dele. Mas aí a lesão tanto é no desgaste do jogo, porque a lesão maior é desgaste ou por esse mau contato, porque estrala, sei lá, ou faz algum movimento, ou é em alguma camada que existe entre o joelho ou dentro de alguma... Como é que funciona de fato isso aí? No futebol, especificamente, está muito relacionado à lesão do menisco e de ligamento. Então, essas duas estruturas se machucam muito no futebol por movimento brusco. O menisco é um osso, né? O menisco é uma estrutura que ela é como se fosse uma cunha ao redor em todo o joelho, e ela tem a consistência do nariz. Então, ela é meio amolecidazinho, e ela serve para absorver o impacto também. Ela dá uma conformidade maior no joelho, e essa estrutura, quando você gira o joelho em cima do menisco, aumenta a chance de você rasgar ele. Eita, o problema está aí. E aí tem também as entradas, né? A dividida, que aí rompe o ligamento. Entendi. E aí É um esporte suave, viu? Então, muito suave. por exemplo, nas artes marciais, judô, jiu-jitsu, não tem tanta lesão no menisco. É mais ligamento, porque é uma chave de imobilização no joelho que rompe o ligamento de uma vez. Entendeu? Entendi. E nesse contexto ainda, eu estava me lembrando aqui de um fato, porque o nordestino ele gosta muito de comer galinha, né? Ele só não come mais galinha do que o próprio galo, mas ele gosta muito disso. E aí tem a questão, o pé de galinha, ele contribui para poder fazer esse fortalecimento do... É divertido, realmente, de fato. Claro. Ele contribui de fato, e a questão do osso, porque era uma coisa que as pessoas mais simples comiam antigamente, que era aquele osso, né, para fazer. Isso contribui também ou não? Isso. Veja, uma das coisas que fabrica a cartilagem, vamos pensar na cartilagem. Que é o ligamento, né? Não, a cartilagem é o que reveste o osso. Então vamos primeiro entender o que é a cartilagem. Qualquer articulação que você pensar, mesmo essa pequenininha entre dois ossos aqui, não é osso no osso. É uma capa de cartilagem, a outra capa de cartilagem, e as duas cartilagens deslizam uma sobre a outra. Quando você junta duas cartilagens boas, junto com um líquido lubrificante, o índice de deslizamento é mais alto do que duas pedras de gelo uma sobre a outra. Tá vendo? O atrito é menor do que duas pedras de gelo uma sobre a outra. Então é para ser liso mesmo, para aguentar uma vida inteira. E aí vamos pensar agora na cartilagem, na receita da cartilagem, na receita do bolo. Um dos ingredientes é o colágeno, que é o que o pessoal come o pé de galinha pensando no colágeno, né? Faz sopa de pé de galinha, come frito. Inclusive na China é uma iguaria, pé de galinha frito. É verdade. Né? Eles vendem em saquinho. E aí, espetinho também, doutor. Também. Frito eu nunca comi, não. Fígado de galinha? Não, frito eu ainda não comi ainda, não. Então, aqui tem essa ideia mesmo de que comer pé de galinha vai trazer vantagem. Veja, colágeno tem. Agora, não tem como dizer para você que o colágeno do pé de galinha vai para o seu joelho. Ele vai para o corpo todo. Entendi. Ele vai para a pele, ele vai para a unha, ele vai para o cabelo, ele vai também para o joelho. Então, vai de forma geral. Eu não colocaria na minha dieta um pé de galinha só pensando no colágeno, não. Tem outras formas de você adquirir o colágeno. Sabe uma coisa que tem muito colágeno? Geleia de mocotó. Geleia de mocotó, velho. O quê? Olha, Laurinha. E o
A geleia do mocotó... Tutano de boi. Uso tutano. Ali é muito massa. Aí tá certo. no pirão, né? Sim. Achei muito interessante. Então tem muita fonte de colágeno. Não precisa ser o pé de galinha aqui, mas assim, eu respeito quem gosta e tal, tudo bem. Eu não sou muito fã, não. Entendi. E aí, aí basicamente, entrou já na outra questão da outra pergunta, que era a questão justamente de alimento. Então, a geleia de mocotó pode contribuir no fato que, assim, se seu organismo, seu corpo, ele tá satisfeito, porque, assim, um dos maiores problemas que eu percebo hoje é que a gente adoece em vários contextos por deficiências, né? É o que eu acredito na minha Iletralidade. Aí o que é que acontece? Se seu organismo ele está suprido de compostos ali em outros ambientes, automaticamente o deficiente ele vai receber aquela carga. Eu acredito que seja mais ou menos que funciona dessa forma, né? Então, mas aí você colocando na sua receita, esses ingredientes automaticamente ele vai colaborar, né? Para fazer isso aqui. Então, é uma boa orientação a geleia de mocotó. Tem algum outro também que frise? Não. Não precisa ser a geleia, não. A geleia é um exemplo. Mas, assim, a alimentação, a alimentação do nordestino, ela já é rica em colágeno. Não precisa especificamente comer o pé de galinha ou a geleia. É arroz, feijão, macarrão. A nossa comida aqui já tem o colágeno suficiente. Carne. Então, hoje em dia, a gente consegue se suprir bem de colágeno. Agora, a questão é o seguinte, por exemplo, em muitos pacientes a gente faz uma dose a mais de colágeno, principalmente um paciente mais idoso, porque esse paciente ele é mais difícil na alimentação adequada. O paciente idoso, normalmente, ele tem uma necessidade de proteína mais alta do que o adulto jovem, do que o adulto normal. Ele não processa. Ele não absorve de forma adequada e ele não consome de forma adequada. Né? Então, muitas vezes, não sei os seus pais, mas assim, os meus pais mesmo, até algum tempo atrás, quando eles não moravam perto de mim, o consumo de proteína deles era muito baixo. Eles comiam muito mais carboidrato, muito mais arroz e feijão, muito mais bolo e cuscuz, muito mais macarrão e farinha do que carne. Entendeu? Entendi. Ora, a carne é vilã. A carne é necessária. A gente só tem músculo porque tem que ter proteína. Para ter proteína, vem da carne. Entendi. Tem que ter carne. Não precisa ser carne vermelha, não precisa ser carne gorda, mas tem que ter carne. Entendi. É um balanceamento. Não, eu sou vegetariano, eu não gosto de carne. Tem outras fontes de proteína. Então, alguns colegas que são vegetarianos, eles tomam proteína através de shake, de barrinha, proteína vegetal. Tem como, sabe? A questão é que os pacientes idosos, muitas vezes, eles não comem tanta carne. Dentre as 12 regras do Dr. Jordan Peterson, ele fala sobre o consumo de proteína logo pela manhã. Faz algum sentido, doutor? Não vejo necessidade de ser especificamente pela proteína só de manhã. Eu vejo proteína em todas as refeições. Eu recomendo em todas. É uma base, né? Entendeu? Agora, por exemplo, proteína de manhã pode ser o quê? O leite, um ovo, que é algo comum aqui do Nordeste. A gente tomar leite de manhã e, para algumas pessoas, comer ovo. Então, quando você come um ovo médio, você já está consumindo 6 gramas de proteína. Então, um paciente idoso, se ele tomar uma xícara de leite, comer uma fatia de queijo, comer um pouquinho de ovo num sanduíche, ele já consumiu uma dose de proteína bacana pela manhã. Entendeu? Mas que seja diário. Que seja diário. Isso é a primeira refeição. No almoço, mais proteína. Na janta também. Agora, o que acontece é que muitas vezes ele quer comer um cuscuz com manteiga e o leite com café. Cadê a proteína aí? Tá só um pouquinho no leite. Sim. Ou então, às vezes, é um café pingado, né? Uma xícara grande de café, um tiquinho de leite. Não tem proteína quase. Entendi. Então, nesse paciente, a suplementação é interessante. Entendi. Aí, se a gente fosse falar agora desse contexto aí, eu até achei interessante a fala do doutor aí, Tiago, na questão que ele falou, até falou o ponto das pessoas que são vegetarianas, né? Se a gente colocasse num ponto um vegetariano que não use suplemento, né? Porque aí fica muito fácil, né? Esse cara é venenoso. E aí você pega esse camarada que é vegetariano e esse cara que, digamos, uma pessoa comum, né? Sim. Basicamente come aí de tudo, depois que a coisa tá difícil, que ele tenta fazer a correção e aí vai. Esse indivíduo ele é mais propenso a sofrer algum tipo de lesão, basicamente, nesse contexto, ou não? Esse seria o vegetariano. O vegetariano. Sofrer lesão ortopédica? Sim. Não só ortopédica. O vegetariano que não faz a suplementação, a primeira coisa que acontece com ele é ele ficar anêmico. Doutor, por favor, repita devagar, slowly, aqui, por favor.
O paciente vegetariano que não faz a suplementação adequada, que o vegetariano ele que já estudou, que ele já sabe que ele precisa fazer uma suplementação na dieta dele. Ah, não, vou fazer só comer alface e verdura e fruta e não vou fazer nenhuma suplementação. Existe grande risco da primeira coisa que ele acontecer ele ficar anêmico. Tá vendo? Como é que ele vai conseguir o ferro dele? Ah, é só do feijão? Isso. Você tem que comer muito feijão. Muito feijão. Então, a nossa dieta é muito rica em várias coisas. É claro que eu não estou indo contra o cara que é vegetariano. Sim, mas dá para entender, doutor. Sugiro dá para entender. É que você... Se mantenha, mas siga certas regras. Não, faça suplementação. Sim. Eu quero ser vegetariano, eu não gosto da ideia de comer carne. Tudo bem, é um direito seu, mas a minha sugestão como médico é que você procure um nutricionista para adequar as deficiências que a sua dieta pode ter. Entendi. Seja de ferro, seja de vitamina, seja de proteína, porque senão existe uma grande chance de você ter problema. Inclusive ortopédico. Inclusive ortopédico. É porque existe um movimento, eu acho nessa perspectiva aí, existem movimentos. E aí, quando fala da busca orientação, busca o nutricionista, né, interessante, porque ele vai direcionando dentro dos que você se propôs a fazer, né? Mas uma boa parte da população, às vezes, vai fazer porque acha aquilo bonito, interessante, porque é defensor, sei lá, da causa animal, e aí vai seguindo, né? Só que, na verdade, não atenta para o que realmente vai acontecer com ele no futuro, porque muita gente está pensando só no momento, né? E no futuro? Porque isso aqui vai... O que é que eu preciso... Qual a base, né? Eu acho que existe até uma pirâmide de alimentos para o ser humano, né? Seguir aquilo ali. Então, se você não consegue fazer aquela aquisição, seu corpo no futuro ele vai... O caba faz segue certos comportamentos porque é bonitinho, mas não busca orientação. De né? fato. E aí o doutor está explicando os riscos que tem em seguir a moda do momento. Obviamente, tem gente que vai seguir não a moda do momento, que isso vai há muito tempo, né, doutor, o vegetarianismo. Mas, assim, tem gente que... Parece que tem momentos que certas ideias vêm à tona de uma vez e vira moda. Tem pessoas que seguem o vegetarianismo com uma coisa séria, mas tem gente que se adere a isso como uma moda e sem a orientação adequada. Pois é. A orientação que o veterano do vegetarianismo tem. Sim, sim. Né? E é importantíssimo isso que o senhor falou sobre a suplementação. Eu achei importantíssimo, porque o que tem de gente que fala sobre a causa animal e, portanto, não come uma carne porque é animal e só, sem conhecimento, não está no gibi, doutor? Eu respeito o cara que quer ser vegetariano. Claro, Mas claro. a minha sugestão é que, se você quer ser vegetariano, estude o que isso pode lhe causar a longo prazo. Pensando a longo prazo, você tem que ver... o longo prazo é o dia a dia, é aquela coisa de resiliência, de você no dia a dia plantar todo dia um pouquinho para que você colha quando você tenha 70 anos. Claro. Então, se você é um vegetariano, desorientado, vou fazer uma dieta do jeito da minha cabeça, você está correndo um certo risco. Mas isso se aplica também para o extremo oposto, viu? O cara que é obeso, que come demais, que come só carne, que come desregradamente, que come muita gordura. Boa. Vai dar no mesmo erro. São os extremos do erro. É verdade. Porque existe aí o dentro da fala do Diego aqui falando sobre esse movimento, porque assim, o que é que chama às vezes muita atenção? Porque eu vi até um período atrás, eu acho que eu ainda era adolescente, de um casal muito conhecido na mídia, que eles diziam que eram vegetarianos e o cara estava fazendo comercial de salsicha. Salsicha animal, né? E aí eu fiquei pensando, eu agora, né? Eu adulto, eu vi essa questão e disse, isso é um contraste, porque a lei diz que para você fazer um comercial, você tem que comer do produto. Você não pode fazer propaganda de um produto se você não você não consumiu ou não utilizou, porque senão você incorre em crime, né? E eu perguntei, ele deixou temporariamente de ser vegetariano ou não? Mas aí existe esse movimento, aí é um risco que se tem, porque naquele momento induz uma galera a fazer aquilo ali, em outro momento induz a galera a mais negócio. Existe uma galera que não vai conseguir atender essa demanda, porque isso demanda custo, né, doutor? Porque se você for fazer tudo isso, os alimentos naturais e orgânicos, e eu acho que essa suplementação também, são caros, são produtos caros. Então, não é para todo mundo realmente, de fato. Então, fica difícil. Então, o indivíduo, o cidadão, ele tem que pensar realmente, de fato, tá observando esses pontos, por quê? Para poder fazer o que de uma forma consciente, né? E aí ele tem que... Eu acho que é uma coisa boa, não sei qual o pensamento aí, é ter instrução de vários especialistas.
daquele assunto para poder tomar. Não seria uma situação tipo essa? Eu acho interessante, porque assim, se o cara resolveu ser vegetariano e não buscou a ajuda de um nutricionista, por exemplo, como é que ele vai saber o que é que ele tem que repor? Muitas vezes o nutricionista ele faz uma bateria de exames justamente para saber as deficiências que você tem. Né? Tá com um déficit de vitamina, ou com um déficit de ferro, ou com um déficit de, sei lá, de qualquer coisa que ele encontrou nos seus exames. Então ele vai traçar uma forma de repor esses déficits que você está tendo através da dieta que você tem restrição. Então, eu não como carne. Então, vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar numa proteína vegetal, vamos pensar em suplementação, vitamina, seja lá o que for. Se você não vai atrás disso, existe o risco de você estar em déficit de alguma coisa, né? Entendi. Tem uma coisa também interessante que eu estava observando até algumas vezes, no trânsito principalmente. Quem dirige por longos períodos, ele está mais propenso a sofrer lesão no joelho ou não? Eu chamo de lesão porque para mim tudo é lesão. Mas é o termo correto ou não? É lesão no joelho. Lesão. Veja, não é que o fato de você dirigir vai aumentar a lesão. Mas quando você tem uma lesão no joelho, e uma lesão bem comum é a condropatia patelar, que é bem comum em mulher, você dirigir muito propicia dor. Aumenta a chance de você ter dor. Não é nem o fato de você dirigir. A mulher que tem condropatia patelar, eu falo da mulher porque é muito, muito, muito mais comum em mulher. Mas o que seria a contrapatia patelar? Condropatia patelar é qualquer doença na cartilagem da patela, que é esse osso que fica na frente do joelho. Sim. Então, a mulher ela tem uma certa propensão bem maior do que o homem a ter essa condropatia pelo sexo, pelo formato do joelho feminino. Então, o joelho feminino ele tem um alinhamento diferente do joelho masculino. Vou falar de forma mais nordestina aqui. Sim. O joelho feminino é zambeta e o joelho masculino é mais cangalha ou neutro. Cangalha. Ou seja, o joelho feminino é genovalgo, é para dentro de forma típica. Não é necessariamente todo mundo, mas em geral é. E o do homem é mais neutro ou para fora. Ou genovaro, como a gente chama. Sim. Então, cada um tem os seus problemas. O homem tem mais problema de menisco, a mulher tem mais problema de condropatia patelar. Entendi. E o fato dela ter essa doença, digamos assim, nem todos, mas as que têm, elas têm dor quando ficam sentadas muito tempo. Entendi. Então, se você está dirigindo muito tempo, você está sentado muito tempo. Mas pode ser, por exemplo, numa sessão de cinema, pode ser numa reunião. Eu fiquei aqui sentado esperando, sei lá, 2 horas para assistir um filme. Vai dar dor. Entendi. Então, dirigir por muito tempo, um caminhoneiro, um motorista de ônibus não vai adquirir essa lesão porque está dirigindo. Não, não. O caminhoneiro, o motorista de ônibus, o motorista de forma geral, ele tem muito mais chance de ter dor lombar do que problema no joelho. Por causa da posição dele. E isso aí ainda não tem um artigo explicando bem, mas é uma coisa que é mais uma observação pessoal. Todo motorista que vem no meu consultório, motorista de longa data, alguns tipos de motorista têm mais propensão do que outros. Então, por exemplo, o cara que passa o dia dirigindo trator, pulando, sacudindo, ele tem mais chance de ter dor na coluna do que o cara que é Uber, por exemplo. Mas o cara que é Uber ele tem mais chance de ter dor nas costas do que a gente, que não passa o dia dirigindo. Entendi. Eu perguntei esse contexto aqui porque teve uma época eu estava observando que alguns movimentos na hora de passar marcha no veículo, a qual eu trabalhava, eu sentia como se estivesse dando uns estralozinhos, bem pequeno, minimamente. Sim, E aí, no joelho. E aí eu disse, isso aqui é natural ou não é natural? Agora, assim, de umas épocas para cá eu não percebi mais. Mas teve um momento, principalmente, acho que foi no trânsito de Recife, alguma coisa do tipo, e eu não sei se era a posição do sentado que ocasionava isto ou não. É outra observação lá. De acordo com como eu me sento no banco, pode ser que o joelho fique na posição correta. Então, o movimento de passar a marcha e fazer aquele movimento de transição não afete, mas a depender da tua posição. Tem alguma coisa a ver, não? Não, vamos falar o que você falou aí da questão do estalo, que eu acho que foi o que lhe chamou a atenção, né? O estalo. Era bem pequenininho, bem Esse estalo que a gente faz com o dedo, pode ou não? todo mundo estala o dedo. Algumas pessoas, alguns pais mesmo, quando eu era pequeno eu estalava meus pais. Não, estala o dedo, menino, vai dar problema nesse dedo. Estalo, enquanto ele não é doloroso, ele é natural. Entendi. Então, o estalo no joelho, às vezes, é bem dramático, ele dá bem ruidoso. Às vezes, o paciente diz, parece que eu estou com areia no meu joelho. E eu pergunto, dói? Não, dói não. Fique tranquilo. Então, durma em paz. Durma em paz.
Porque não necessariamente a gente vai achar uma causa para isso. Na maioria das vezes é um desgaste na cartilagem, ela fica roçando. E isso não vai necessariamente trazer problemas. E como você disse, isso pode ser temporário. Entendi. Por algum tempo eu estalo todos os dedos, por algum tempo não. Eu consigo estalar o meu pescoço, o meu pé. E isso não traz problema. Agora, quando o estalo é doloroso, aí tem algumas doenças no joelho que podem estar relacionadas a esse tipo de estalo. Entendi. Dentro daquela fala anterior, mas dentro do contexto, as mulheres são mais propensas, né? Devido à formação. Foi isso que... Da condropatia, Da sim. condropatia, né? E aí, o que é que eu faço para me prevenir? Ou não tem jeito de se prevenir desse fato? Tem sim, tem sim. E muitas vezes passa pelaquela questão que a gente falou, o exercício. Entendi. Fortalecimento? O exercício é o grande Alquimia. é o grande mantenedor do corpo bem funcionando. Entendeu? Quando você se alimenta bem, quando você faz exercício de forma frequente, você tem uma grande chance de estar mantendo o seu corpo bem. E aí eu volto naquele tópico que eu falei para vocês. É fazer exercício de forma rotineira, 3 vezes por semana, que você está plantando dia a dia o fato de você ser um idoso com saúde. E eu considero o cara ser idoso com saúde um idoso independente. Vou dar um exemplo que alguns de vocês, quem está vendo, ouvindo, provavelmente já viu e já ficou marcado aquele paciente que sentou, um idosinho que sentou no sofá abaixo e que para levantar, Não deu. ele vai tentando no arranque. Exatamente. E no embalo, na terceira vez, ele sobe. Quando não tem o braço para se apoiar, ele vai tentando no arranque subir de uma vez. Aquilo ali faltou músculo, faltou ginástica na vida, faltou plantar dia a dia para quando ele tiver 80 anos, ele ter coxa e conseguir levantar do sofá. Eu falei do sofá, mas eu vou falar uma atividade que é bem rotineira para a mulher, por exemplo, como a gente estava falando. Fazer xixi. A mulher faz xixi várias vezes ao dia. E sentar no vaso sanitário, que é uma estrutura baixa na nossa casa, se você não tiver coxa, se você não tiver músculo, o seu joelho vai sofrer. A gente não pensa nisso, mas assim, a mulher que vai fazer xixi a gente faz xixi em pé, então não tem problema, mas a mulher que toda vez senta no vaso, se ela não tiver um joelho bom, ela vai sentir dor várias vezes ao dia. Então, é fazer o exercício de agora. É de agora, para quando chegar lá, a gente ser um velhinho, eita, pô, tem que ir no banco. Eu vou, pego minha chave, minha carteira e vou me embora, independente de ninguém. E é bom que se adquire o hábito, né, doutor? Eu quero fazer minha feira. Eu não preciso ligar para ninguém, para minha filha, para o meu filho. Não, eu vou, pego meu carro e vou fazer minha feira sozinho. E isso, parte disso, vem dessa rotina de manter o seu corpo funcionando bacana. Entendi. Muito bom. Eu tinha visto a questão de algumas pessoas que usam, eu não sei se preventivamente, né? A questão de joelheiras ou órteses, alguma coisa do tipo. Tem recomendação também para usar isso preventivamente ou só na questão da corretiva? É corretiva e se usa também no termo médico, não? Pode ser de forma corretiva também. Entendi. Preventivamente, não. Existem algumas joelheiras que o paciente usa quando está fazendo uma atividade física, por exemplo. Então, o cara está fazendo uma sobrecarga no agachamento, um halterofilista mesmo. Então, eles usam uma joelheira com um objetivo específico de fazer aquele exercício. Mas, de forma geral... Serve, doutor, aquilo ali? Para o cara que é halterofilista? halterofilista, sim, serve. Serve mesmo. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma lesão nesse punho esquerdo. Então, eu só consigo fazer supino com uma munhequeira. Eu só uso no lado esquerdo, que é o que eu tive uma lesão. Entendi. Então, no outro braço está de boa, eu faço. Entendi. Sem a munhequeira, eu tenho uma dificuldade seríssima de fazer. Entendi. Porque ele absorve uma boa parte da carga, né? Não, porque ele aumenta um negócio chamado propriocepção. É um termo estranho. Entendi. Mas significa uma percepção de como está o seu punho naquele momento. Vamos imaginar assim. Eu sei que o meu punho está aqui, mas quando eu aperto ele mais, eu percebo de forma mais evidente que ele está ou aqui, ou um pouco mais dobrado, ou um pouco mais estendido. Então, isso me traz uma segurança maior para gerar aquele movimento. Então, é efeito psicológico. Não é psicológico, não. É efeito perceptível mesmo. Psicológico seria algo que... Uma espécie de se eu tirasse espacial. Uma percepção espacial do músculo. Uma percepção aumentada daquela articulação.
Entendi. Eu tenho A a gente sensibilidade da posição da mão. Também, é. É algo mais ou menos assim. A gente não percebe tanto a articulação da gente, porque quando ela funciona bem, a gente não lembra dela. Percebe, é verdade. Vou lhe dar um exemplo. Se eu pedir para você levantar aqui um peso de 50 quilos, você vai se questionar se você consegue, se você tem força. Se em algum momento você questionou se o seu cotovelo vai sair do lugar, Não. porque você confia no teu cotovelo de forma tão intensa que você não se questiona se ele vai sair do lugar. Você confia nele a ponto de saber que ele nem sempre vai estar lá para você. A sua dúvida é força. Porque você percebe ele fiel a você no movimento. Mas se eu quero perceber ele mais ainda para fazer um movimento extremo, em vez de 50, eu vou levantar 200 quilos, que é o que os caras fazem, eu preciso perceber ele mais firme ainda. E aí eu boto uma joelheira, uma cotoveleira, seja lá o que for. Entendi. Eu estava pensando aqui que ele liberasse alguma substância para o organismo. Porque aí primeiro você acredita, né? Aí primeiro eu acredito, depois eu Meu iletradismo. libera alguma substância, o meu corpo reage, eu tenho um elemento ali de apoio, digamos assim, e que me dá confiança. E juntando todo esse contexto, De certa forma, no halterofilismo, você falou uma coisa que é importante. Nos caras, especificamente, quando você está falando do cara que levanta muito peso, é um esporte que você tem que ter um físico bacana, mas é um esporte muito mental. O cara ele tem que ter a plena convicção de que ele vai conseguir. Ele vai levantar aquele peso, na cabeça dele ele já levantou aquele peso, ele só vai executar o movimento. E para isso ele precisa que o corpo dele esteja junto dele. E para isso ele faz um artifício. Mas aquilo não é químico, não. É só uma faixa. Uma faixinha bem molinha, um tecido que ele enrola ali. Aumentar a percepção. Por isso que aquilo ali não é doping. É um tecido que ele está enrolando, é como se fosse quase uma roupa. Entendeu? Só que ajuda ele a confiar. E aí o resto é mental. O cara vai levantar o peso que for. Tem um cara que levantou uma vez 500 quilos. O cara sangrou no nariz, mas ele na cabeça dele já tinha levantado. Ele só foi executar o movimento. Tá vendo? entendi. Sobre as costas, doutor, muito se fala pelo menos na percepção popular, de que não existe cura para bico de papagaio, essas coisas. Existe amenização. O bico de papagaio, ele é realmente uma pontinha de osso que se formou. Isso acontece muito no joelho também. Então, do joelho, o joelho da gente ele é todo arredondado. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai criando umas pontinhas. Quando você vê no raio-x, parece pequenos chifres, pequenas pontinhas, onde antes era arredondado. Na coluna a gente chama de bico de papagaio. No joelho ele não tem esse nome tão exótico, não. Boa explicação. Então a gente chama pelo nome que a gente dá, que se chama osteófito. E isso é um sinal indireto de desgaste, de artrose. E gastou, não volta. Olha aí. Então, o popular É. é sábio nesse aspecto. Eu digo para os meus pacientes que é como o cabelo branco. Ele não volta a ficar preto. Não volta. Eu posso até maquiar com uma pintura. No caso do joelho, qual seria a maquiagem? É uma infiltração? É uma medicação? É uma fisioterapia? É alguma coisa, mas o desgaste está lá. Ele não volta. Entendeu? Entendi. Eu posso manter esse tipo de tratamento, como eu falei da maquiagem, de forma definitiva. Enquanto o paciente surtir o efeito, como, por exemplo, uma joelheira para o cara que tem artrose no joelho. Tem alguns pacientes que sentem conforto em usar a joelheira. Pode usar? Pode. Aquilo traz conforto para você? Então use. Mas é sabendo que a história não volta. O desgaste não volta. Mas traz conforto. Traz alívio. Então usa. Entendi. Existe aquele problema de uma vértebra, o nome que se diz daqueles ossos que ficam, entre eles fica um pneuzinho. Na coluna. Vértebra e o disco. Pronto. Quando estoura, parece que aquele disco estoura, né? Pode E ele toca naquela... Na medula. Na medula que começa a doer. É isso. É. Sou quase um ortopedista. Tá no rumo aí. Doutor, para esse caso especificamente, tem resolução ou só amenização? Veja,
Quando o paciente tem uma hérnia de disco, ele já passou por várias fases da inflamação do disco. O disco, como você disse, né, ele é gelatinosozinho no centro, ele é parecido com uma cebola, porque eles são várias camadas. A parte mais central ela é bem gelatinosa, bem aquosa, e ela vai ficando mais desidratada à medida que ela vai indo para a periferia. E aí, eventualmente, pode acontecer de um paciente, essa parte mais central ela vai, de forma grosseira, vamos falar assim, Sim. ela vai estourando as camadas até estourar tudo lá para trás. Entendi. Mas não precisa estourar para doer, não. Basta o processo inflamatório, já dói muito, muito, muito. Quando estoura, isso aí é o pico, é o final. Já era. Não vou dizer que já era, porque a gente consegue fazer de novo esse disco. Então tem cura. Tem cura, mas a questão é que isso demora. E quando o paciente passa muito tempo com dor, essa dor corre um sério risco de virar uma dor crônica. A dor crônica é aquela dor que, quando o paciente sente por muito tempo, é como se o nervo não desligasse mais a dor. Fica uma espécie de memória lá no nervo. Fica. Então, O quê? eu tiro a causa da dor, eu tiro tudo, todo o problema físico, eu resolvi o problema físico do paciente, mas ele continua com dor. Não resetou a memória, não tem solução. Não resetou a memória, exatamente. Acho que essa analogia é bacana. Atual, né? Muito, muito atual. Mais tecnológico aí. Então, às vezes, a indicação é porque eu sei que aquilo ali, para resolver, vai demorar tanto que existe um risco de dor crônica. Então, eu vou operar antes que isso vire uma dor crônica. Porque, por exemplo, inflamações ou o passo seguinte da inflamação, que é uma protrusão ou um prolapso antes da hérnia, só isso já dói. Mas a hérnia mesmo, quando ela é pequenininha, É melhor resolver. não necessariamente precisa resolver. A gente acompanha, vê se o paciente vai demorar muito para melhorar da dor, e se a gente está percebendo que aquilo está evoluindo bem, não opera não. Entendi. Excelente. Excelente. A didática dele é uma coisa séria. Eu acho que todos os médicos, não sei assim, estou falando por mim, né? Gosta de operar ou operar é a última solução, né? Porque uma vez eu tinha um problema, o médico disse, olha, você está com algum desgaste nesse osso aqui do fêmur. Ele está causando desgaste. Mas eu acho que foi... Da cartilagem. Eu acho que foi porque, como eu era operador de porta, né? Daquelas Kombi teto baixo, ou seja, eu ficava basicamente envergado, né? Então, foi justamente no lado que eu acho que afetou, que eu passei uns 5 anos. Acho 3 anos na Kombi e 2 anos na Sprinter. Então, acho que afetou isso. No futuro, eu comecei a sentir essa dor. E eu subi a ladeira basicamente como se fosse que de lado, por causa dessa dor enorme. Fui para o hospital das clínicas e tal. E aí ele disse, a gente pode fazer cirurgia no quadril, agora não vai ter garantia 100%. Aí, quando falou assim, eu digo, epa, se não tem garantia, eu não vou correr esse risco, não. Vamos lá, com relação à indicação cirúrgica, de forma geral, os cirurgiões gostam de operar, senão a gente não se... Pois é. Mas a minha indicação de cirurgia, e a dos cirurgiões de forma geral, se baseia muito naquele problema do paciente. Então, vou lhe dar um exemplo. O cara chegou para mim depois de uma dividida no futebol e rompeu o ligamento cruzado anterior. Entendi. Não tem muito que conversar. pensar. Eu vou explicar para ele por que de cara eu já estou indicando cirurgia. Na primeira sentada, ele já vou dizer, olha, você vai sair com indicação de cirurgia. Acabou-se. Por quê? Porque eu sei que o resultado cirúrgico é absurdamente melhor do que não operar. E existe o caso, como o da hérnia, por exemplo, em que eu disse, rapaz, vamos ver aqui, vamos tentar uma fisioterapia, vamos tentar um remédio. Se você persistir com dor, se você persistir com desconforto, a gente parte para a cirurgia. Não é que não tem indicação de cirurgia, mas pode ser que ele não precise. Vou lhe dar um outro exemplo. O paciente idoso, muitas vezes o paciente idoso ele tem lesão no menisco, do menisco do joelho. Ele vai existe uma tendência maior de rasgar à medida que ele está envelhecendo. Normal, ruga na testa, cabelo branco, o menisco vai rasgando, não é algo raro, não. Mas como é natural também, é algo natural, não necessariamente é cirúrgico. Então, o paciente idoso chegou para mim, vamos pensar aqui, um paciente de 70 anos, chegou com uma lesão no menisco para mim. E ele está com dor no joelho, tá, já fez o quê? Fez fisioterapia? Fez não. Fez remédio? Fez não. Vamos tentar primeiro. E compressa? Compressa também, vamos tentar. Não vai cicatrizar o menisco. Mas se tirar a dor, vai resolver o problema. Exato. Ele veio por mim porque estava com dor, ele nem sabe o que é menisco.
É verdade. Se eu resolvi a dor É dele, verdade. para ele tá ótimo. Ótimo, ótimo essa objetividade, doutor. Quando é que precisa operar? Eu já tentei de tudo, já tentei medicação, já tentei fisioterapia, já tentei todas as outras terapias que eu tenho na manga, não evoluiu bem. Então, é Última cirurgia. alternativa. Então depende muito do caso. Mas não se engane, não. Todo cirurgião gosta de operar. A gente vai subindo a anatomia, estávamos no joelho e fomos para as vértebras. Agora, um detalhe. Eu vi recentemente um vizinho operar o pescoço, doutor. É. O osso do pescoço. É. Foi nada. Foi. Para corrigir ou porque teve algum outro problema? Ele disse que ficava travado às vezes. Hérnia de Ele sem disco. conseguir voltar. Depois de um tempo fazendo alguns movimentos, voltava. Isso é deslocamento, né? Do eixo, né? Veja, a vértebra da gente é muito estável, sabe? Ela não sai do lugar assim, não. Quando sai do lugar, é porque você já está em outro lugar. Entendeu? O que acontece é a artrose, Entendi. é o desgaste, é o disco que está ruim. Inclusive, a artrose da coluna na cervical, nessa região do pescoço, ela tem um nome específico, porque ela é muito comum. Então, isso tudo pode ser causa de indicação de cirurgia, sim. Não é raro, não. É bem comum. E o mais curioso que eu achei, para mim, que sou iletrado, é que a cirurgia foi feita aqui, doutor, por aqui. É. Que coisa! Tem que ser o pipoco do trovão, viu? Depende do local onde você está, o motivo, né? Aham. Se você, por exemplo, quer tirar uma fratura, a fratura às vezes a gente tem que operar por trás e na frente. Entendi. Ou então o paciente quer substituir o disco, né? Bota pela frente. Então vai depender do objetivo. Encaixe. Então abre aqui, afasta a traqueia para o lado, vai direitinho, dissecando. A cirurgia é linda. Tem um colega aqui, doutor, que mandou uma dúvida pra gente. Ele sofreu uma lesão e o que acontece é esses estralozinhos aqui. E ele perguntou o que poderia ser e qual o impacto futuro neste evento que causa este som no joelho trará, ou seja, o que impacto no futuro trará esse som. Só acontece quando após ele se agachar, quando ele está de costas, ele se levanta. Isso eu vou responder. Pergunta ele aí, tá doendo? É aquela questão, né? O estalo ou o rangido, a gente chama de crepitação, é esse barulho que parece areia no joelho, como os pacientes referem. Isso por si só, se for indolor, a gente deixa quieto. Agora, num paciente mais idoso, que já tem uma dor associada, isso é um sinal de artrose, de desgaste. O que eu posso dizer para você também é que ele disse que já fez cirurgia, né? É isso. Principalmente os pacientes que passam por várias cirurgias, que alguns pacientes precisam de mais de uma cirurgia no joelho. Esses pacientes, eles têm uma tendência maior de envelhecer esse joelho operado ou multioperado mais rápido do que o outro joelho que não foi operado. Entendi. Vou fazer uma outra analogia. Imagine um carro que rompeu o menisco, no caso do carro seria romper o amortecedor. E aí você trocou o amortecedor, você rodou um tempinho, demorou um tempo para procurar o doutor, rodou mais um tempinho, ficou pensando se ia operar ou não, e aí resolveu trocar o amortecedor. Com certeza, as estruturas de suspensão fora amortecedor já sofreram um pouquinho. Eu botei um amortecedor novo, beleza, mas o resto já sofreu um pouquinho. Então, doutor, deu problema, procure Deu um problema, especialista. procure. Essa ideia de atrasar a cirurgia não traz uma vantagem, não. Entendi. Voltando naquela questão do LCA, por que a gente indica o ligamento cruzado anterior de cirurgia de cara, como eu disse, na primeira sentada? Sim. Porque eu sei que esse joelho, se não for corrigido o ligamento, ele vai envelhecer numa velocidade tão grande, que dentro de 10 anos, 15 anos, o joelho dele já vai estar com a carinha de um joelho velho. Inclusive, é um dos motivos da gente não operar paciente idoso com LCA. Eu tenho um paciente que tem uma lesão de LCA há 75 anos. E eu disse para ele, no seu caso, não vamos operar. Por quê, doutor? Eu vi no Google, o doutor Google, que quem tem lesão de LCA tem que operar. E por que o meu não vai operar? Eu digo, meu amigo, vamos lá. Você não tem mais cartilagem para a gente preservar. Eita. O seu joelho já tem 75. Eu tinha que aproveitar, preservar o seu joelho quando eu era jovem. Já tá na Mas que reserva. bom que você rompeu o seu ligamento só agora, aos 75, numa queda brusca que ele teve. Então, vamos tentar a fisioterapia, vamos tentar o fortalecimento, porque nesse caso,
a cirurgia não ia trazer muita vantagem para ele. Não existem recursos artificiais que substituam essa cartilagem, não, doutor? Não. Quando é uma lesão pontual pequena, Não vale. não, a gente consegue resolver bem. Quando a lesão é difusa, total, aí a cirurgia é uma prótese, é trocar aquilo tudo por uma capa de metal, parecido com essa campainha, que é uma prótese de joelho. Entendi. Quando é uma lesão pequenininha, eu vou fazer outra analogia. Faça. É excelente isso. Uma pista de asfalto. E aí um caminhão passou e deixou cair um peso um peso lá e fez um buraco no asfalto. Quando ele fez somente o buraco no asfalto, mas a pista toda boa, eu faço só o tapa-buraco. E ficou bacana a pista. Mas imagine que eu deixei aquilo ali para lá, e outro peso, e outro peso, e outro buraco, e de repente... Aquele mesmo buraco foi aumentando. Toda a pista começou a ter ondulações, tem parte da pista que já dá para ver o barro, tem parte da pista que o asfalto tá bom. Não vai adiantar eu sair tentando tapar todos os buracos. Eu tenho que fazer tudo. Tirado, verdade. Eu tenho que fazer tudo do zero, até a camada de base, e fazer um novo. Nesse caso, eu não tenho como fazer uma nova, porque o paciente já é mais idoso. Então, a gente troca por uma prótese, que é como se fosse uma capa de metal, que aí não tem mais o osso no osso. É uma capa de aço, um plástico no meio e outra capa de aço. Ele não tem sensibilidade nessa parte, obviamente, né? Nesses ossos, nesses aços. Ou seja, não vai sentir mais dor ali, obviamente. Não vai sentir mais obviamente, dor. Né? Não vai sentir mais dor. Ele volta a ter mobilidade, porque uma das coisas que acontece no paciente idoso, que tem artrose, é que ele, pela dor, ele vai se privando. De fazer movimentos. Não só de fazer movimento, mas de bem mais coisas. Por exemplo, a família, vamos passear no shopping? Não vou. Vou não. Por isso quê? Porque mesmo. dói o joelho. É isso mesmo. Vamos sair para jantar? Vou não. Vamos fazer uma feira comigo? Vou não. Vou não. De repente, o ciclo dele, social, ou de deslocamento, ou de capacidade de andar, vai diminuindo e daqui a pouco é um quarteirão. Daqui a pouco eu pergunto, você vai no banco sozinho? Não, vou não. Você faz uma feira sozinho? Não, faço não. Por quê? Porque meu joelho dói. É isso mesmo. Eu só vou até a esquina. É isso mesmo. Eu não saio com a minha família. Então, ele vai se privando pouco a pouco, e muitas vezes o meu papel é dar esse estalo nele, dizer, olha, sua vida gira ao redor de até onde o seu joelho lhe leva. Você só vai até a esquina, você só consegue viver até a esquina por causa do seu joelho. É você que está levando o seu joelho, não é o seu joelho que está lhe levando. Então, você tem que parar de viver ao redor do seu joelho e viver na sua vida. A vida plena. Aí a prótese traz essa qualidade para o paciente. Maravilha. Aí aqui por fim ele perguntou também que quando ele faz a cadeira extensora, faz esse barulhinho aqui. E aí ele perguntou se ele poderia voltar a jogar futebol, a pelada, que ele chama aqui, né? Depois, sem nenhum procedimento cirúrgico, ou ficar somente com academia e corrida, 5 a 10 quilômetros. Tem alguma recomendação desse caso específico? Né? Se ele quiser continuar na academia e na corrida, está ótimo. Agora, a questão do futebol, eu estou vendo que é mais pela paixão nacional. É, isso. Eu não sou o tipo do médico de proibir, não. Entendi. Eu falo dessa forma. Se fosse o meu joelho, Eu não faria. eu não jogava, não. Entendi. Entendedores entenderão. Sabedores saberão. Mas eu não proíbo ninguém de nada, não. Doutor Tiago Moura, tem alguma recomendação, alguma sugestão que possa aí dar alguma dica para nossos ouvintes, nossos telespectadores? Espectadores. Tem alguma observação, alguma dica, alguma coisa que queira frisar? De longo prazo, vamos lá, eu como ortopedista, sempre vou querer que o paciente faça atividade física. Porque eu aposto de longo prazo, inclusive tem vários artigos mostrando que a atividade física ela traz vantagem para o paciente idoso. Então, o paciente idoso que tem força nas pernas, ele tem uma chance de vida melhor e mais longa. Já tem artigo mostrando que exercício físico é melhor para a cognição do que ler e estudar quando o paciente é idoso. Estou falando assim, especificamente, eu pegaram um grupo de pacientes idosos, separaram em 2 grupos. Um que botaram para estudar e outro que botaram para fazer atividade física. Os caras que fizeram atividade física tiveram um resultado de melhora na cognição mais do que os caras que estavam só estudando. Então, tem que fazer atividade física. É claro que eu não vou ignorar
o estudo. Eu estudo, eu gosto de estudar, eu gosto de descobrir isso. Para a gente descobrir isso, teve que estudar. Verdade. Mas não ignorem o corpo de vocês. Não ignorem. E o doutor falou aí, eu percebi, me lembrei aqui agora, porque às vezes eu faço umas caminhadas de manhã e ao acordar, e eu percebo que a diferença depois que você soa, você transpira, você parece que entra em outra esfera, parece que é como se liberasse uma sensação muito massa. Endorfina é o nome disso. É, muito massa. E aí você vê, você lendo o livro de manhã, você não vai. O livro ele vai transmitir uma paz, vai trazer naquele momento ali, tal, que também eu já fiz isso algumas vezes. E aí eu percebo, realmente, de fato, são ambientes totalmente diferentes, com liberação de substâncias químicas aí próprias, orgânicas, totalmente diferentes. Você parece que fica mais disposto, você fica mais enérgico, sei lá, alguma coisa do tipo, bate logo a fome, aí o cara come, se recupera essa energia por ali e segue o dia, basicamente. Eu acho que é um equilíbrio aí das coisas, as pessoas têm que ficar atentas aí para o futuro, realmente, de fato, fazer o que realmente importa realmente. Não que é conveniente, porque conveniente, tudo é conveniente, né? Mas o resultado é bom. Talvez. A palavra é essa, é o equilíbrio, é o corpo e a mente. É em equilíbrio. Doutor Tiago, muito obrigado por ter aceito o convite aqui, vir conversar com a gente. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. Tivemos aqui o especialista, doutor Tiago Moura, ortopedista, traumatologista, especialista em joelho, e aí falando sobre vários assuntos dentro desse segmento aí, que é interessante e que talvez você sofra no futuro. Então, para não sofrer, faça a prevenção, meu amigo, que é o melhor remédio. Mas não esqueça de contribuir. Nosso momento ofertório. Como é que você contribui? É curtindo e compartilhando, meu filho, para que outras pessoas tenham acesso à informação de valor para a nossa sociedade e o nosso povo. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Boa tarde. Se está instalando, se dói. Boa noite. Não, meu filho. Tchau, tchau. Se doer, corra pro doutor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ô, doutor.